Vamos agora aprender um pouco mais sobre a quantidade de matéria e constante de Avogadro, tá bom? Lembre que eu já falei sobre o mol, a unidade padrão, também conhecida como quantidade de matéria. A quantidade de matéria também pode ser conhecida como número de mols, olha só, um número de mols, que é calculada em mol, que é a unidade padrão, lembra do mol? Tá bom? Eu já falei para você que um mol é uma quantidade, tu lembra? Que esta quantidade, né? Tá bom? Não se sabia ainda qual era o valor desta quantidade. Bem, Amedeo Avogadro foi o primeiro cientista a tentar calcular qual era o valor dessa quantidade de átomos chamada de mol. Ele não conseguiu chegar no valor, mas ele chegou tão perto que ele intuiu que o valor seria constante, daria sempre o mesmo valor. Posteriormente, os cientistas conseguiram chegar no valor do mol, e ele estava correto. O valor é uma constante. Em sua homenagem, colocou-se o valor de constante de Avogadro em relação ao valor do mol. E o valor do mol é 6,0223. Esse é o valor mais completo. Mas nós vamos trabalhar, né, nos cálculos para facilitar. Né? A gente não quer complicar. A gente vai facilitar usando o valor 6 vezes 10 elevado a 23. Mas esse valor não é tão redondo. Existe mais decimais aqui, tá bom? Mas geralmente a gente trabalha com esse número. Só vamos trabalhar diferente caso a questão dê um valor diferente para você. Se a questão der um valor diferente, você usa esse valor que ele dá para você, que é para você usar esse valor. Caso não, vamos trabalhar com este valor aqui. 6 vezes 10 elevado a 23. Note que não é um valor pequeno, é um valor muito elevado. Por que um valor tão grande? Porque você está trabalhando com partículas atômicas, átomos, moléculas, olha aí. É um número de partículas, é um número que existe em um mol, cara, um mol. Lembra aqueles 12 gramas de carbono? 12 gramas de carbono? 12 gramas de carbono é um mol. Aqueles 12 gramas de carbono tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, ou seja, átomos de carbono. Tá bom? É esse número que existe de átomos de carbono em 12 gramas de carbono. E é esse o número que existe em qualquer mol. Bote aí no meio do chifre, é o valor que existe em qualquer mol. Mol é esse o valor. Estipulado o valor, a quantidade do mol, a unidade padrão. A massa do mol, ela é variável. Lembra que nós já vimos? Um mol de carbono é 12 gramas, não é? Mas um mol de cálcio não é 12 gramas. Um mol de cálcio é 40 gramas. Por que um mol de cálcio é 40 gramas? Porque o átomo de carbono, ele pesa só 12 U, mas o átomo de cálcio pesa 40 U. Tá? A quantidade de átomos é essa. Só que o cálcio pesa mais e o carbono pesa menos. Então, lógico que a massa vai dar diferente, sacou? A massa é diferente, a massa de um mol é diferente. Mas um número de átomos é igual, um número de moléculas é igual quando você tem um mol de moléculas. Tá entendido? Então, é esse o valor do mol, não esqueça. Esse número é conhecido como constante de Avogadro e é o número de partículas que existe em um mol. Um mol de qualquer coisa. Botou aí no chifre? Não esqueça. Isso é geralmente nas questões, principalmente no Enem, esse número é dado para você. Não precisa memorizar. Só entenda para que serve esse número e que ele representa para você. Essa constante de Avogadro representa o valor de partículas presentes em um mol. Sacou? Bem, e aí você já sabe quando... agora nesse momento você já descobriu qual é o valor
que existe em mol nessa unidade padrão, tá? E também você pode calcular quantos mols existem, tá? Quantos mols você está trabalhando. Esse número de mols, que é também conhecido atualmente como quantidade de matéria, atualmente é mais usado o nome quantidade de matérias em mol. É a unidade padrão, a quantidade padrão calculada é a quantidade de matéria. Mol. Antigamente, o nome antigo é número de mol. Nome antigo, número de mol. Quantidade de matéria. Pode ser usada essa equaçãozinha aqui, ó. Sinceramente, eu não gosto. Não gosto de usar, porque é mais uma equaçãozinha. Não precisa decorar fórmula nenhuma. Isso aqui é apenas lógica matemática, raciocínio matemático. Você consegue fazer por raciocínio, por lógica, por regra de 3 simples. Não precisa decorar fórmula nenhuma. Mas, para quem gosta, está aqui a equaçãozinha. Número de mols, que é esse N minúsculo, ó, esse N representa número de mols, tá? Grave isso aqui porque isso aqui aparece em muitas equações por aí, expressões. Esse N minúsculo é o número de mols. É a massa sobre a massa molar. Tu pega a massa que tu tem, divide sobre a massa molar, que é a massa de um mol. Você vai ter um número de mols. Exemplo, olha aqui, olha esse exemplo. O mol do cálcio é 40. Aqui, ó. A massa molar dele é 40 gramas por mol, né? Lógico, tá? Por quê? Porque se ele pesa 41, a massa molar dele é 40 gramas por mol. Bom, se você tem 40 gramas, você tem 1 mol. É isso? Porque é 40 gramas. 40 gramas dividido por 40 dá 1 mol. Se você tem 80, já tem 2 mols, porque 80 dividido por 40 dá 2 mols. Então é simples, a lógica é simples. Não precisa de equação nenhuma. Mas, se você quiser, para que a equação? Tudo pode ser feito por cálculo simples ou regra de 3. A gente vai fazer muitos exercícios. Você vai ver que você pode fazer por regra de 3. Se você tem 120 gramas de cálcio, 120 dividido por 40, que é a massa molar é 40, dá 3 mol. Se você tem 160 dividido por 40, que o mol é 40, você tem 4 mols. Então você pode ter 1 mol, pode ter 2 mol, assim como você pode ter menos de 1. Se você tiver só 20 gramas, aqui tem 40, se tiver só 20. Se você tiver só 20 gramas, 20 dividido por 40 dá só meio mol, não é isso? Meio mol, entendeu? Só meio mol. Você tem só metade de 1 mol, não tira nem a 1. Então é assim que você acha a quantidade de mols, meio mol. Então você divide e acha o número de mols, ou a quantidade de matéria. E assim como você sabe a quantidade de matéria, você pode achar o número de átomos, ou o número de moléculas. O que vale para átomos, vale para moléculas. É a mesma lógica. É só você extrapolar um conhecimento jogado de átomos para moléculas. Sacou? Entendeu? É a mesma lógica. O que vale para um, vale para o outro. Então, ó, se você tem um mol, lembra que o valor do mol é esse aqui? Ó? Esse é o valor do mol, 6 vezes 10 dá 23 átomos. 1 mol tem isso aqui de átomos, de cálcio. 1 mol. Mas se você tiver 2 mol, lógico, cara, 1 mol não é essa quantidade? Se você tem 2 mol, você não vai ter essa quantidade. São 2 mols. É só você pensar, 1 dúzia de banana, quantos são? 1 dúzia não são 12? Pois é. E se você tiver 2 dúzias? 2 dúzias, 1 é 12, 2 dúzias, 24. É a mesma lógica. Se você tem 1 mol é 6 vezes 10 é 23. Se você tem 2 mol, não vai ser 6 vezes 10 é 23. Vai ser 12 vezes 10 é 23. Aí é só saber matemática, tá? É só multiplicar 2 vezes 100 e 12. Aqui tu não mexe na potência, tá? Só se você quiser transformar em notação científica, que vai ser preciso em questões, em exercícios, sim, vai ser preciso transformar em notação científica. Resposta de questão de múltipla escolha geralmente está em notação científica. Tá? Isso aí é matemática básica e é preciso sim. Então, aí 12 vezes 10 é 23, porque são 2 mols. Se você tiver 3 mols, olha, 3 mols, é só multiplicar por 3. 3 vezes 6. 3 vezes 6,
3 vezes 6, opa, desculpa. Aqui dá, 3 vezes 6 dá 18, tá bom? Aqui 4 vezes 6 dá 24. Tá lá doidinho aqui, tá? 3 vezes 6 dá 18, tá bom? 18 vezes 10 o quê? Dá 23, tá bom? E aqui 4 mols, 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá o quê? 24 vezes 10 dá 23 átomos. Então, se você aumenta a quantidade de mols, logicamente você vai ter mais átomos, basta multiplicar. Se você tiver 10 mols, vai ser 10 vezes 6 vezes 10 é 23. É só multiplicar isso por 10. Esse aqui é o valor de 1 mol, entendeu? 1 mol. Você pode fazer isso direto, se você entendeu a matemática, ou você pode fazer por regra de 3. Você que sabe. Toda essa parte de cálculos químicos, grandezas químicas, você pode fazer por lógica matemática ou regra de 3. Nós vamos ver nos exercícios. Está entendido? Mas para fazer, é necessário que você entenda esses conhecimentos. O que é quantidade de matéria, o que é mol, o que é a constante de Avogadro, o que é átomo, o que é molécula, para você poder calcular. Está entendido? Bom estudo para todos. E agora é fazer exercícios, logicamente, para ver o que é que a gente sabe.